Boa tarde. Hoje vamos começar mandando um beijo para os alunos de Neópolis, do Pirralho de Neópolis, os alunos do Pirralho de Ilha das Flores, não é? Que estamos juntos. E a nossa aula de hoje é matemática. Vai ser aula de matemática. Vamos falar de várias coisinhas que se referem a números. Números, matemática, trabalhamos com números. Os números naturais. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembre que qualquer número que gostaríamos de formar será formado com esses números aqui. Qualquer número você vai usar de 0 a 9. Qualquer número. Ah, eu quero formar 56. Eu vou pegar o 5 e o 6. 94, o 9 e o 4. 23. 19. Então, qualquer número que a gente queira formar, vai usar somente esses números aqui. Qualquer número. Se vocês observarem, por quê? Porque cada um desses vai formando família dos numerais e formando outros números. Também nós temos a ordem dos números, que é a classe dos números. No caso, eu tenho 16. 16, eu tenho duas casas, que é unidade e dezena. O quadro valor de lugar. Vamos lá para relembrar. O quadro valor de lugar. Se eu tenho 16 e aqui eu tenho 119 e eu preciso colocar no quadro valor de lugar, eu tenho aqui, eu leio da direita para a esquerda, unidade e dezena, unidade, dezena, centena. Então, 6 unidades e uma dezena. 6 unidades e uma dezena. Por quê? Porque uma dezena, 10. E 6 unidades, que são 6 unidades. Então, uma dezena mais 6 unidades. Eu tenho 16. 16. Aqui eu tenho 119. Então, eu leio da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena. 9 unidades, uma dezena e uma centena. Uma centena já está dizendo 100. 100. Então, centena, 100. Dezena, 10. Unidades, eu tenho 9. Então, aqui eu tenho a centena. Aqui tem 100. 100. Desses aqui, ó. 100. Então, se é 119, eu tenho 100. Aqui eu tenho 10. Então, aqui, 100, e aqui é 10, 110. E aqui na minha mão, eu tenho 9 unidades. 9 unidades. Então, eu tenho o quê? 119, que é 100, o 10, que é a dezena, e as 9 unidades, 119.
Então, lembre-se, se coloca assim, decomponha os numerais. Ah, eu esqueci. Não. Tente lembrar que para decompor os numerais, eu vou decompor como? Unidade e dezena, se tiver somente 2 números. Se tiver 3 números, unidade, dezena, centena. Certo? Agora, vamos trabalhar com adição. Adição e subtração. A adição é quando nós ganhamos que juntamos. Subtração é quando nós perdemos, diminui o que nós temos. Vamos começar pela adição. Aqui nós temos adição, o sinal de adição, e aqui nós temos o sinal de subtração. Geralmente a adição a gente fala mais, e a subtração nós falamos menos. Então, o sinal da adição, então vamos no exemplo. Eu tenho 8 bombons. 8 bombons. E José tem 5. Eu tenho 8 e meu colega tem 5. Juntos, quantos bombons nós temos? Eu tenho 8 e José tem 5. Então, 8 mais 5. 8 mais 5. Ah, eu não tô sabendo. Faz bolinha, faz tracinho. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 5 bolinhas do meu colega. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, juntos, nós temos 13 bombons. 13 bombons. Essa é a adição. Agora, a subtração, que é a de menos. Subtração. Subtração. Como eu disse, subtrai, diminui. Diminui. Se eu tenho 7 laranjas, 7 laranjas, e minha irmã quer chupar 2 laranjas minhas, eu vou dar, né? Então, eu dei a minha irmã 2 laranjas. Com quantas laranjas eu fiquei? Eu tinha 7 e minha irmã pediu 2. Eu dei 2 laranjas. Com quantas eu vou ficar? Vou fazer o quê? Se eu não sei, vou fazer o quê? As bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 laranjas. Eu vou passar o traço nas 2 laranjas que eu dei a minha irmã. 1, 2. Depois eu vou contar quantas laranjas eu vou ficar. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei com 5 laranjas. Fiquei com 5 laranjas. Então, relembrando que a adição junta. Subtração diminui porque separa uma quantidade. A adição, nós vamos agora ver os termos da adição e depois os termos da subtração. Se eu perguntar os termos da adição, vamos ver aqui os termos agora da adição e da subtração. Os termos da adição, se eu tenho aqui
5 mais 8, que foi a nossa conta. Então, aqui, o 5 é um termo que é chamado de parcela. Parcela. Então, a adição é parcela, parcela. E o resultado é chamado de soma ou total. Soma ou total. Então, vamos novamente. Os termos da adição é parcela, parcela, soma ou total da adição. Lembre-se os termos da adição: parcela, parcela, soma ou total. Agora vamos para a subtração. Subtração. Os termos da subtração: 8 menos 5. 8 menos 5 é igual a 3. Os termos da subtração, nós temos minuendo, minuendo, subtraindo, subtraindo. E o resultado se chama resto ou diferença. Resto ou diferença. Estamos aqui. Vamos lá? Subtração, os termos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ok? Vamos agora para outro conteúdo, para relembrar um outro conteúdo. Nós falamos dos números naturais de 0 a 9, que formam qualquer número. Nós falamos da adição e subtração. E agora nós vamos falar sobre números ordinais. Números ordinais. Quando falamos em números ordinais, estamos falando em ordem. Ordem. No nosso dia a dia, nós trabalhamos muito os números ordinais. Na sala de aula, temos 4 fileiras. Quem é a primeira carteira? Quem senta na primeira carteira? Quem senta na última? Então, na sala de aula, nós trabalhamos sempre os números ordinais, que fala-se de ordem. Ah, nós vamos ao banco, tem uma fila imensa no caixa. Eu vou ficar na fila, é uma ordem. Estamos ali na ordem, estamos na fila. Então, ali eu posso observar quantas pessoas estão em minha frente. Se tem mais 2 pessoas, então eu vou contar quem está lá na frente é a primeira, a que está aqui é a segunda, então eu vou ser a terceira. A ordem. E quem está atrás de mim? Assim vai contando. Como vocês estão vendo, aqui nos números ordinais, nós temos o número 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Veja aqui. O 1, ele vem com essa bolinha que está representando ordinal. Então, esse número ficou chamado de quê? De primeiro. Primeiro. Aqui nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Como é que vou fazer o 10, professora? O 10 nós chamamos de décimo. 10 é décimo. Décimo. 20.
Vigésimo. Vigésimo. E o 30? Como é que a gente vai chamar? Trigésimo. Trigésimo. Aqui eu tenho do primeiro ao nono. O décimo já muda, que é décimo, vigésimo, trigésimo, 40, quadragésimo. O que acontece? E o 11? E agora vamos ver como fica o 11. O 11 nós fazemos assim. Décimo, décimo, décimo primeiro. Décimo primeiro. Veja aqui, eu peguei a palavra do décimo com o primeiro, que foi formado o numeral 11, que é o décimo primeiro. Então, do décimo primeiro, que é do 11, até chegar em 19, que é o 9, nós falamos o quê? Se for o 12, décimo segundo, o 13, décimo terceiro, o 14, que é o décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e décimo nono. Quando chegamos em 20, já muda o nome, já vai ser para vigésimo. Então, vigésimo de 20. Então, se é o décimo, quando foi o 11, foi décimo primeiro, o 20, vigésimo primeiro, 21, vigésimo primeiro. E assim, como fazemos com o décimo, também o vigésimo. Até 29, nós falamos vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, vigésimo oitavo e vigésimo nono. Ah, e o trigésimo? A mesma coisa. Só é pegar a palavra trigésimo e se é 33, é o quê? Trigésimo terceiro. Certo? Agora, vamos relembrar um outro conteúdo, né? Nós falamos de números naturais, nós falamos de adição e subtração, nós falamos os números ordinais, que acabamos de falar os números ordinais. Agora, vamos observar o conteúdo medidas de comprimento. Medidas, deixa eu apagar aqui. Medidas de comprimento. Medidas de comprimento. Na medida de comprimento, nós temos o quê? Nós podemos trabalhar com a régua, podemos medir com a régua. Quando falamos medida de comprimento, é medidas de comprimento, tamanho. Ah, eu posso trabalhar com o palmo
Eu posso pegar e ver quantos palmos tem essa lousa com o palmo. Mas com o palmo eu não vou dizer quantos centímetros tem, eu vou dizer palmos, palmo. Nós temos a régua e nós temos a fita métrica também, que pode ser medida. Ah, eu vou medir o tamanho de William. Vou medir o tamanho de William. Vou medir o tamanho de quem? De Sofia, de João Pedro, de Nicolas. Ah, vamos medir. E assim da turma toda. Então, eu posso usar essa fita métrica. Que às vezes a mamãe vai na costureira. E quando chega lá, a costureira vem para medir a cintura. Né? Então, essa fita aqui. A gente vai comprar tecido. Ah, tecido a gente compra por quê? Por metro. E essa fita aqui, ela tem 1 metro. 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. É igual a 100 centímetros. 1 metro. Então, centímetros, nós trabalhamos a régua. Se vocês pegarem a régua de vocês, vocês vão observar de um número para outro é 1 centímetro. A régua começa do 0. Ah, tia, a régua começa do 0. Mas do 0 para chegar no 1 é quando se diz 1 centímetro. Então, essa régua aqui que eu estou mostrando, ela tem 30 centímetros. Que eu posso medir o meu livro, a minha mesinha. Eu posso medir o meu lápis. Então, várias coisas nós podemos medir com a régua. Outras com a fita métrica. Outras coisas, nós temos outras medidas. Né? Que o pedreiro vai medir o tamanho do terreno para construir, vai usar um outro instrumento sem ser esse. Sem ser esse. Agora nós vamos ver aqui. Se eu medir essa lousa, essa daqui tem até aqui. Eu vou medir até aqui. Eu tenho 50 centímetros. 50 centímetros é a metade do metro. É a metade do metro. A mamãe precisa de 1 metro de fita. Vou chegar no armarinho e vou dizer: eu quero 1 metro de fita amarela. Então, a pessoa vai medir 100 centímetros. O metro, a abreviatura da palavra metro é o M. O M. M é igual a metro. O centímetro eu coloquei aqui cm. Cm significa centímetro. Centímetro. Existem outros que vocês irão estudar com o passar dos anos. Mas o mais trabalhado, que mais utilizamos no dia a dia, é o centímetro e o metro. Centímetro e o metro é a medida de comprimento que nós trabalhamos mais no nosso dia a dia. Relembrando as medidas de comprimento, nós temos o metro. Que o metro, 1 metro, é igual a 100 centímetros. Lembrando que M é igual a metro, cm é igual a centímetro. A mamãe vai fazer uma relação de umas fitas que eu preciso comprar. Então, a mamãe vai escrever no papel 1 M
de fita azul. Então, aqui você já sabe que é 1 metro. Se 1 metro tem 100 centímetros, a mamãe quer agora meio metro. Meio, quando falamos em meio, estamos falando em metade. Então, 100, a metade de 100 é 50. Então, 50, eu não vou colocar o M, eu vou colocar o quê? Centímetro. 50 centímetros de fita verde. Verde. Então, quando vocês observarem esses números com essas letrinhas, que é as medidas de comprimento, CM, lembre-se que é centímetro. M, metro. São as medidas mais usadas no dia a dia, são essas medidas. Medidas de comprimento. Agora nós vamos para outra medida. Vamos lembrar agora de uma outra medida, que é a medida de tempo. A medida de tempo. A medida de tempo. Nós podemos medir o tempo de várias formas. Pela hora. Veja, nossa aula começou às 13 horas, que era 1 hora. Né? Veja que horas. Nós podemos medir também pelo calendário, que o calendário tem os meses do ano e tem os dias da semana. Voltamos já a falar sobre isso. Então, o que acontece? No relógio, que é a medida de hora, aliás, as medidas de tempo, né? Nós temos, eu entro na escola às 13 horas. Então, o relógio vai estar marcando às 13 horas. Vamos fazer o relógio, né? Às 13 horas é a hora que nós entramos no colégio. Então, às 13 horas, o ponteiro maior, que é o do minuto, vai estar no 12. E o menor, que indica a hora, vai estar no 1. Por quê? Porque a gente vê que o ponteiro da hora está no 1, mas eu tenho que dizer que é 13 horas. Por quê? Porque o dia, ele tem 24 horas. 24 horas significa um dia. Um dia. Então, hoje, quando chegar... já é 11 horas. Menino, vai dormir. Já é 11h30. Já é 11h50. Já é 11h59. Já vai dar meia-noite, que é 12 horas. Quando chegar a meia-noite, que a mãe, menino, vai dormir, que já é meia-noite. Então, o ponteiro grande e o ponteiro pequeno vai estar no 12. Então, ali, quando chegar a 0 hora, que é meia-noite, está começando outro dia. Aí vem meia-noite, vem 1 da manhã, vem 2 horas, vem 3 horas, vem 4 horas da manhã, vem 5 horas, vem 6 horas da manhã, vem 7 horas, vem 8 horas, vem 9 horas da manhã, vem 10 horas, vem 11 horas. Quando chegar novamente os 2 ponteiros no 12, que é a hora de almoçar, aí a gente diz, venha que já é meio-dia. Por quê? Já é a metade do dia. Quando falamos meio-dia, é a metade do dia. E a outra metade é quando começa 12h01, já começou a outra metade, que vai chegar até meia-noite de novo. Então, 12
12 horas mais 12 horas é igual a quanto? 2 mais 2 é igual a 4. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 24 horas. Então, por isso que quando chega meio-dia, que falamos meio-dia, que é 12 horas, o 1, se aqui é 12, o 1 passa o quê? 13. O 2 significa 14 horas, que é 2 horas. O 3, 15 horas. O 4, 16 horas. O 5, 17 horas. 6, 18 horas, que a gente costuma dizer, a hora da Ave Maria é 18 horas, é 6 horas. Então, 18 horas. Vem 19 horas, que é às 7 da noite. 8, que é 20 horas. 9, que é 21 horas. 10, que é 22 horas. 11, que é 23 horas. E 12, 24 horas. Acabou o dia, que vai começar um novo dia, certo? Um novo dia. Então, lembre-se que um dia tem 24 horas. Nós entramos no colégio à tarde, a nossa aula começa às 13 horas e nós falamos 1 hora, certo? Então, aqui é uma das medidas de tempo que é através do relógio, da hora. Nós também temos o calendário, como eu disse a vocês, o calendário, que marca o quê? Os meses do ano, os dias da semana, que é quando sabemos o tempo. Ah, estamos em que mês? Não é? É o mês de maio, que diz que é os meses das mães, o mês de Maria, mês de maio. O mês de maio tem quantos dias? Não é? É 30 ou 31? Por quê? Porque cada mês tem meses de 30, tem meses de 31 dias e somente um mês é de 28 ou 29 dias. Então, aqui, vamos fazer os meses do ano, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aqui estão os meses do ano, que são 12. Se perguntar, Maria, quantos meses tem o ano? 12, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ah, estamos em maio. Maio é o mês 5. Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Março é o mês 3. Abril, mês 4. Maio, mês 5. Junho, mês 6. Julho, mês 7. Agosto, mês 8. Setembro, mês 9. Outubro, mês 10. Novembro, mês 11. Dezembro, mês 12. Então, o único mês que tem menos dias é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o mês que tem menos dias, que é de 28, ou 29 dias de 28, ou 29 dias. Por quê? Porque de 4 em 4 anos, esse mês
fica de 29 dias. Por quê? Porque, vou lhe dizer agora o porquê, o mês de fevereiro, ele tem 28 dias e de 4 em 4 anos, ele passa a ter 29 dias. 29 dias. Por quê? O ano tem 366 dias. É o ano que, fevereiro, tem 29 dias. É chamado ano bissexto. O ano que nós estamos, 2020, fevereiro, teve 29 dias. Então, esse ano que nós estamos vai fechar com 366 dias, que é o ano bissexto. Por quê? Porque os outros anos teve 365 dias. 365 dias foi há 4 anos. Por isso que, juntando 6 horas de cada ano, eu não falei 4 anos, então, os outros anos tem 365 dias e 6 horas. 6 horas. Aí, durante 4 anos, vai juntando 6 horas, mais outro ano, mais 6 horas. Então, 6 mais 6, 12. De 2 anos. Aí, 6 mais 6, 12. De mais 2 anos. E falamos de 4 anos. De 4 em 4 é que temos o ano bissexto. Então, 12 mais 12... 12 mais 12 é igual a 24. 24 significa o quê? Horas. 24 horas. Que não foi 6 horas? Então, 6, 4 vezes é igual a 24. Que 24 horas significa um dia. 24 horas significa um dia. Por isso que 366 dias, fevereiro fica com 29 dias, de 4 em 4 anos, certo? Agora vocês vão ver, mais alguns vão se aprofundar mais em alguns exemplos de medidas de tempo. Nossa aula de hoje termina por aqui. Trabalhamos hoje os numerais, trabalhamos adição, subtração, números ordinais, medidas de comprimento e, por último, foi medidas de tempo. Então, se você gostou, se você tem sugestões para os próximos vídeos, deixe os comentários e dê um joinha se gostou. Beijo, até as próximas.